Mas eu não sei, eu acho que isso foi uma coisa dele mesmo. Ele sempre falava para as pessoas que eu sempre fui amizade colorida dele, que eu era amiga dele. E a gente já tinha um relacionamento legal, né? Então acho que foi um erro dele também. Realmente eu fui apaixonada por ele e ele acho que não respeitava esse sentimento que eu tinha, a ponto até de não de falar para mim, nem que falar para os outros, mas de demonstrar isso de uma outra maneira. Acho que as pessoas também não erraram por isso, não. Acho que o erro não foi parte das pessoas, não. Mas teve um momento na sua vida, eu tenho a impressão que você tinha 20 anos, que vocês dois foram a Nova York juntos e ele levou você, ou teria levado, a Ford. Não. Não? Não foi ele. Foi uma pessoa chamada Rose Ganguza, que é a esposa do Lucas Mendes, que é amigo do Pelé, que vive jogando tênis com ele e tudo. E eu queria fazer fotos, book, porque eu não tinha. Olha que coisa impressionante. Eu trabalhei aqui há anos, e eu sempre quis fazer um book para mim, para poder mostrar meu book, era sempre através de trabalhos já realizados. Não aquele que eu fui, alguém tirou fotos preto e brancas. E eu sempre quis fazer. Aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, falei, agora eu vou fazer, né? Aqui, eu tô aqui, eu posso fazer. Eu não pensei em fazer para mostrar em alguma agência lá, não. Aí eu fiz, o fotógrafo disse, nossa, eu vou levar o book dessa menina para Elite, para Ford e tal. Aí a Rose falou, ela vai gostar. E eu falei, não, eu não quero receber um não na minha vida. A pessoa chegou lá, eu já conhecida lá no Brasil e tal, vou na Ford, a mulher diz, não, você não vai, não, vai ser uma decepção para minha cabeça, não sei se eu vou aceitar isso. E eu fiz o book e foi ela que levou comigo. E quando eu cheguei lá, a Eileen, que é a filha a Katie Ford, que é filha da Eileen Ford, disse, oi, eu já te conhecia lá no Brasil, que bom que você veio pra cá, o coração já bateu forte e tal. Aí eles viram meu book, falaram que eu tinha que emagrecer e que eu estava na Ford. Mas não foi o Pelé, foi a Rose Ganguza. E aí começou a sua carreira na Ford, quer dizer, você passou a ser uma modelo da Ford Model. Foi. Entrei pro livro da Ford, fiquei pouco tempo lá, porque eu já estava começando a fazer a televisão, fazia manchete, eu gravava, eu ficava lá em Nova York segunda a sexta. Sexta-feira eu pegava o avião, vinha para manchete, chegava no Brasil, dentro do aeroporto eu já ia para manchete. Gravava sábado, domingo, pegava o avião no domingo e ia para Você fazia uma ponte aérea Rio de Janeiro, Nova York, uma modestíssima ponte aérea. Gravava uma semana no sábado e domingo, ficava uma semana lá e voltava. Voltando ao Pelé, só para encerrar esse assunto, o episódio Pelé. Vocês continuam amigos, continuam se falando? Muito pouco. Por quê? Porque a gente tomou um outro rumo, ele tem outra vida, outros amigos, outra maneira de pensar. Mas com certeza eu tenho boas e más lembranças, porque foi um relacionamento grande e que faz parte da minha história, da minha vida. Hoje, se pudesse haver um saldo entre receita e despesa, entre bom e mal, esse saldo seria positivo, negativo ou neutro? No relacionamento que eu tive com ele? Isso. Eu sou uma pessoa que não consigo guardar rancor das outras, mas também não esqueço as coisas ruins que aconteceram. Mas eu nunca pude botar na balança alguma coisa, um sentimento que eu tenho por alguma pessoa, seja ela amiga ou tenha sido mais do que uma amiga para mim, porque eu acho que, acima de tudo, ele foi uma pessoa especial. Então eu não posso botar numa balança, sabe? Eu acho que balança a gente põe coisas e não pessoas ou sentimentos. Não poderia botar, não. Não tem mais nada com ele, mas eu tive. Então, acho que eu não posso fazer isso para não deixar o sentimento feio. Sempre vai ter uma coisa bonita guardada em mim, sabe? Sempre. No próximo bloco, Xuxa conta detalhes da sua carreira televisiva, do início na Manchete até a consagração na Rede Globo. Podemos ter tudo na vida. Quem canta se sente feliz. Quero ser um raio de sol. Como é que chegou a televisão na sua vida? Foi um convite do Maurício Sherman. Eu tinha ido fazer um programa chamado Etc. com o Ziraldo. Tinham vários convidados para entrevista e eu estava lá brincando e tal, e o Sherman ficou me olhando. Aí ele chegou assim para mim e falou,
você gostaria de trabalhar em televisão? Eu falei, não sei. Fazendo o quê? Ele falou, trabalhando para criança. Eu falei, por quê? Ele disse, não sei, você tem alguma coisa de Peter Pan. Não sei se eram as roupas que eu estava usando, o jeito. Aí eu falei que talvez podia ser. Ele me convidou na Bandeirantes, que ele trabalhava na Bandeirantes, era para fazer o TV Criança. E eu fui conversar, mas a primeira conversa não foi muito legal. Eu conversei com uma outra pessoa, não foi com o Maurício Sherman. Aí depois, quando ele foi para a Manchete, ele retornou a falar, escuta, e aquele convite, você tá afim? Eu falei, agora você na Manchete, quem sabe? Aí eu experimentei, fiz um contrato só de um mês, fui fazendo, fui ficando, mais 3 meses, fui indo. Quando eu conheci a Marlene, que eu fiz um contrato realmente de 1 ano, né? Mas fora isso, eram só... Mas no começo não era nem um programa, eram drops, né? Eram só cabeças que eles chamam. As cabecinhas do programa. E entravam os desenhos animados e tudo. Você não era o programa da Xuxa, nem se imaginava o programa da Xuxa. Estou me lembrando que eu tinha que ler um livro e com piadinhas, né? E eu tinha que dar ênfase à história e tal, para que as pessoas pudessem rir. Eu contava a piada, olhava e dizia, não tem graça, né, gente, essa piada. Eram piadas que as pessoas escreviam para que eu pudesse falar, mas eu acabava com a piada se eu não achava graça e chamava logo o desenho assim, sem vontade, né? E eu me lembro que eu estava tão chateada, eu já disse que eu não queria mais ficar lá, porque eu não tinha produtora, eu não tinha lugar para ficar, meu estúdio era pequeno, eu me arrumava num banheiro lá na Manchete, sabe? Era um estúdio B que não tinha estúdios, não tinha camarim. E a Marlene veio assim naquele corredor, olhou assim para mim e falou, meu nome é Marlene Matos, o que você quer? Eu falei, como que eu quero? Eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Falei tudo, ela anotou e saiu. Eu falei, nossa, vem uma baixinha aí com uma cara, sabe, de quem vai fazer uma série de coisas e vai embora, né? E na outra semana, quando eu entrei lá no estúdio, já tinha um pouco de cenário, uma câmera portátil, porque eu nem tinha um cenário, era uma coisa assim, já começou a ter uma forma de cenário, começou a entrar áreas cheias de roupa, comecei a ter produção e tudo. Eu falei, nossa, como é que era o nome da menina? Cadê essa garota aí? Tava doida para começar a trabalhar com ela, mas ela disse pro Sherman que nem a Paula ia trabalhar comigo, que ela me achava uma loira burra, chata, que não queria conversar comigo. E hoje em dia a gente está trabalhando muito e as coisas que eu aprendi com ela, sem dúvida nenhuma. Mas o que aconteceu para ela deixar de achar você boba, burra e chata? Não sei, acho que foi meu carisma. Tô brincando, sei lá, acho que ela sentiu realmente que, mesmo sendo tudo isso, eu tinha uma vontade de aprender, sabe? Até hoje eu tenho essa vontade de aprender. E tanto é que eu faço ditado com ela, sabe? Gosto de ler coisas para ela saber se eu estou fazendo certo ou não. Gosto que ela me corrija. Ela fica chateada, que ela fica me corrigindo a mesma coisa sempre. Meu português gaúcho lá, que eu esqueço os S, os meus plurais são bravos, e aí ela fica sempre me corrigindo. E eu tenho aprendido muito com ela, muito mesmo. Mas nesses 2 anos que você ficou na Manchete, você teve um tratamento muito especial, principalmente do Adolfo Bloch. É verdade que ele se tratava quase como uma filhota? É verdade, sim. Eu sempre tive um tratamento por ele especial mesmo. Chegava lá, ele fechava um olhinho assim, botava a mão na cabeça, fazia cenas inesquecíveis. Eu tenho, assim, imagens na minha cabeça muito carinhosas, sabe? E ele sempre gostou muito de bichos, de animais, que nem eu, então a gente conversava muito, trocava figurinhas, assim, sobre os animais que eu tinha, que ele tem. E eu tenho um carinho, tamanho do bonde por ele, viu? E a história de quando você chegava, às vezes, no escritório dele, ele puxava, tirava os bolsos para fora? Porque eu sempre vinha reivindicar cenário novo, essas coisas assim, né? E aí quando eu chegava, ele olhava para mim e fazia assim, puxava o bolso, assim, o forro do bolso, dizendo, eu tô sem dinheiro, não tenho nada, não tenho... Eu vinha falar com ele, ele sempre fazia esse drama. Mas era uma gracinha, eu conheci o seu Adolfo, lado humano dele mesmo, sabe? E o jeito dele falar, dele olhar era carinhoso. Eu não sei se é porque eu não tenho avô, sabe? Eu via nele assim... Ele representava esse papel. Dava uma vontade de sentar no colo e falar, conta uma história pra mim, sabe? Que privilegiado esse Adolfo. Puxa vida, dava uma vontade doida. E quando eu entrei na Manchete, eu tinha 20 anos, né? E nos meus 21 anos, eu botei um vestido branco, porque eu não tive festa de aniversário de 15 anos nem nada, essa coisa. E aí a Marlene falou, não, vamos fazer teus 21 anos assim. Então era um vestido de branco, parecia de debutante mesmo. E o seu Adolfo veio
E ele estava com um lencinho para fora, sabe, assim, que vivia se arrumando, limpando. E ele entrou, passou na frente da câmera, a Marlene com o fone assim, quem está passando na frente da câmera? Quem é? Que não sei o quê. E veio bem grande, assim, passou, me pegou, botaram uma valsa, ele dançou comigo, tudo. Mas uma gracinha. E como é que veio o TV Globo? Como é que aconteceu a tua mudança da Manchete para Globo? Houve trauma? Foi uma situação difícil essa mudança? Foi uma situação difícil. Trauma não, mas foi uma situação difícil, porque foi em uma das vezes que eu cheguei pro seu Adolfo, eu ia com uma listinha assim, né? 1, 2, 3 coisas que eu tava pedindo, tipo cenário novo, brinquedos, coisas assim para acrescentar, crescer, o programa crescer. Aí eu cheguei lá e o seu Adolfo disse que não dava agora, não, botou quase tudo não na minha listinha. E eu já tinha tido alguns encontros já com o Mário Lúcio Vaz na Globo, que ele estava já namorando a possibilidade de eu ir para lá. E aí ele falou, você não quer ter um almoço com o Boni, não? Eu falei, tá bom, eu vou ter. Mas eu cheguei para o seu Adolfo e falei, seu Adolfo, olha, eu vou ter um almoço com o Boni. Ele falou, tá, vai, minha filha, mas eu não tenho dinheiro, não dá para essas coisas, esse jeito dele. Aí eu fui lá e mostrei para o seu Adolfo a lista, pro Boni, a lista que o seu Adolfo tinha dito não, né? Ele botou ok em tudo, disse, isso é normal. Isso aqui é uma coisa normal para um programa acontecer e tal, mas você gostaria? Ai, dava uma dorzinha aqui no coração, eu disse, não, eu realmente quero crescer, eu quero crescer com o programa, quero aprender da maneira que tá, eu tava sentindo que o programa ia estacionar, sabe? Aí eu cheguei de novo no seu Adolfo, olha, o Boni botou ok em tudo. E aí? Ele dizia, eu não posso fazer nada. Aí foi uma choradeira, eu saí chorando, ele ficou chorando, foi uma coisa estranha. Mas aí eu saí. E você acha que essa mudança, ou seja, quando você foi para uma TV Globo e teve aquilo que você desejava com o programa, isso foi decisivo no âmbito do teu sucesso? Ah, foi. E aí você levou Malicuia, quer dizer, Marlene, não, cachorro, papagaio... Eu levei a Marlene. Eu cheguei e falei que eu queria a Marlene como minha diretora, mas ela não quis entrar como minha diretora, ela entrou como produtora no começo, ela disse que ela queria sondar, ver as coisas. Aí eu tive uns 2 diretores, um primeiro que não ficou legal, depois foi o Paulo Neto, que é uma pessoa que já tinha trabalhado muito comigo, e começou a trabalhar em conjunto com a Marlene, e logo depois a Marlene ficou como minha diretora. E eu realmente tenho a possibilidade, eu sempre chamei a Manchete como uma casa, né? E a Globo como uma empresa. Então você realmente cresce, porque as pessoas falavam de outra maneira, era um profissionalismo bem maior. Então você pedia as coisas começavam a acontecer, que era o lógico. Você não estava pedindo para você, eu não estava pedindo essas coisas para mim, eu não estava pedindo brinquedo, cenário para mim, né? Eu estava pedindo para o programa, mas pelo fato da Manchete ser nova, eu dizia, mas eu não posso isso, como se fosse uma coisa minha. E lá não, já tinha um outro tipo de olhar, né? Xuxa, naquele início, pode ser boato, pode ser uma inverdade, mas diziam que você não tinha um relacionamento tão íntimo, tão carinhoso com as crianças quanto você tem hoje, e demonstra claramente. Você efetivamente tinha alguma dificuldade na comunicação com as crianças? Você ainda não tinha despertado o teu coração para as crianças? Ou nada disso era verdade? Não, eu sempre tive essa maneira de falar com as crianças. Tanto é que as pessoas até acham que eu sou um pouco bruta quando eu gosto, que eu bato, que eu falo com as mãos, que filho de italiano, que negócio, todo mundo... Mas ele fica segura as mãos, tu não tem que ficar segurando os outros, batendo, brincando. Sempre falei com as crianças da maneira que eu falo hoje. Mas tinha uma coisa que as pessoas não sabem, eu não tinha paquitas. Então tudo que as paquitas fazem, ou seja, escolher as crianças, segurar as crianças para não passar na frente da câmera, era eu, né? Então eu ficava com uma perna aqui, a outra aqui, pedia por favor, sai da frente da câmera, por favor, solta o meu cabelo, não puxa o meu cabelo, eu ficava... E aquela coisa assim... Quem inventou as paquitas? Foi num desespero lá que a Marlene estava vendo que não estava dando muito certo, porque o número das crianças cada vez estava aumentando, antes eram 20, depois foi para 50, 60, e aí ela viu que eu estava precisando de uma ajudante, ficou uma menina fora. Aí ela estava procurando uma menina bonita para ficar dentro, assim, uma menina, uma jovem, uma adolescente. Aí ela conseguiu uma menina, depois de alguns testes, uma coisa que ela fez com uma garota, que foi a Paquita. E eu botei o nome de Paquita porque eu tinha um papagaio chamado Paquito, um programa, que
estava procurando sempre uma namorada. Aí veio a Paquita, que é a Andréa Veiga, e logo depois vieram outras meninas, e quando eu saí, fui para a Globo, eu levei a Paquita, Paquita e a Marlene, e lá eu consegui a Chiquita, e fui conseguindo outras Paquitas, né, na necessidade, porque o programa foi crescendo, agora eu tenho 150 crianças, e elas servem assim como se fosse para escolher também as crianças que eu não posso escolher, para ajudar, para que elas não venham para frente, para trás, ou quando tem que vir para frente, para trás, é como se fosse aquelas garotas de torcida que ficam animando. Cheerleaders. Coisa que eu fazia tudo isso, então as pessoas não entendiam. Hoje, muitas Paquitas são criticadas, dizendo que as Paquitas empurram as crianças, que as Paquitas é que fazem, mas é porque é um trabalho difícil. E eu imagino eu lado da mãe. Demoro pra caramba entrar num programa, ponho um filho lá e a menina quer brincar, a Paquita não escolhe. Nossa, a mãe deve falar, nossa, Paquita, né? Era eu na época, essa Xuxa que não escolhe meu filho, né? Então, imagina, então eu era bruxa, né? No próximo bloco, Xuxa rebate as críticas a seu programa, fala sobre sensualidade e, de quebra, lembra sua polêmica participação no filme Amor, Estranho Amor. A felicidade se fantasiou de amor. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Os pedagogos, os psicólogos avaliam do seu programa. O que eles dizem? Eu sei que já existiram controvérsias aí e opiniões divergentes a respeito do seu papel no âmbito educativo via televisão, mas eu queria ouvir isso de você. É uma coisa um pouco difícil de falar, né? Lá em casa, meus 3 irmãos, duas irmãs e um irmão, né? Eles se formaram, 2 em pedagogia e psicologia, outra psicóloga só. E quem acabou trabalhando com criança... Foi você. Que eu não tenho nada de teoria, vou na prática e acabo usando a verdade, a naturalidade. Eu acho que tem alguns pedagogos, alguns psicólogos, que inclusive eu recebi cartas assim, muito carinhosas, sabe? Dirigindo o meu trabalho, eu como pessoa, como profissional, muito legal. Agora tem outros que são mal amados. Sei lá, gostariam de repente de estar no meu lugar. Mas você incorpora, quando você recebe sugestões que você possa avaliar, você incorpora isso ao programa, se essa sugestão for útil, for positiva, para corrigir de repente alguma coisa, ou você acha que não? Que Sugestão tá só é dada através de crianças. Inclusive a gente tem uma caixa postal que se chama sugestões, né? As crianças mandam sugestões, o que elas querem ver. O que esses psicólogos, pedagogos querem ver, a mim não me importa, porque o programa não é dirigido para eles, né? E sim para as crianças. Então, se elas querem ver uma brincadeira ou não querem ver mais aquela brincadeira, com certeza elas saem. Xuxa, por exemplo, eu já li uma crítica de um pedagogo dizendo que essa imagem infantilizada que você passa, que é o teu jeito, que é o teu estilo de ser, ela poderia, na avaliação desse pedagogo, comprometer essa futura geração, que também se influenciaria, ou não me pergunte a opinião dele. Eu queria era saber o que você acha disso, quer dizer, se essa imagem infantilizada que você passa, que a tua imagem espontânea pode, segundo menciona esse pedagogo, estabelecer algum comprometimento nessa geração futura em relação à seriedade, a temas futuros daqueles que serão adolescentes daqui a alguns anos. Eu não entendo por que prejudicaria. Eu me considero uma vencedora, não bebo, não fumo, não me drogo, nunca matei ninguém, nunca vendi meu corpo, né? Vendi minha imagem, não meu corpo. Se eu tenho esse meu lado infantil aguçado, o que isso pode atrapalhar, quem disse que para trabalhar para criança tem que ser gorda, feia, ou tem que falar grosso, não pode ser... Que nem eu fui ter aula de canto, agora a mulher falou, fala que nem criança, eu, oi, fala que nem adulto, eu, oi. É assim, o que eu posso fazer? É essa voz que eu tenho, cabelinho fino que Deus me deu. Não posso fazer nada, eu tenho dente de leite, não vou negar, sabe? Quantos? 2. 2 ainda? E aí? Se caiu, se o microfone bater aqui, ficou banguela. Gente, para a gravação, cadê? Pô, tá molinho, o caminho. Aí você acha que a Marlene vai lançar a banguelinha da Xuxa, né? Aqui a boneca que tira o dente. Pra acompanhar com as Paquitas, porque as Paquitas estão trocando de dente. Escuta, você falou, vou tocar num tema interessante. Você falou que você nunca vendeu seu corpo,
mas vendeu a sua imagem. Você, na época que você foi modelo, bem antes de fazer televisão, você fez fotos para Playboy, você fez fotos para ele e ela, e fez um filme, O Amor, Estranho Amor, que até vez ou outra volta à baila com uma polêmica em torno do uso da sua imagem, onde você fazia cenas de nudez nesses filmes. Qual é a opinião da Xuxa em relação a isso hoje? Isso te incomoda? Isso é uma coisa que te causa algum constrangimento? Não, eu não tenho por que esconder meu passado. Se eu tivesse que fazer as coisas, quer dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu até faria algumas coisas que eu acho que não foi muito bem, até para eu aprender com isso, né? A gente também não pode fazer só coisas certas na vida, não é justo isso. A gente não aprende com isso. Mas eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Eu achei minhas fotos que era necessário fazer o tempo, eu estava afim de fazer, sabe? Eu já tinha feito todo tipo de foto e era um desafio para mim fazer foto nua, porque você faz foto de calça jeans, quando você põe a mão no bolso, você vende a roupa, você tira a roupa, onde você vai botar a mão? E você vai fazer que cara? Alegre, tu não pode ficar pelada alegre, tu não pode ficar triste, nem chateado, que ninguém está te obrigando, então, tu tem que fazer uma cara bonitinha, tu tem que saber onde botar a mão, é um desafio, sabe, como modelo. Eu queria fazer. Eu estava afim de fazer. E realmente deve ter sido muito bom, porque ninguém esquece essas fotos, né? Impressionante, gente. Não foi, deve ter sido só bom para mim, como para todo mundo. Todo mundo fala dessas Quem fotos. mandou você ser feia? Pois é, eu fiz com 18 anos e ninguém esquece isso, né, João? Agora, o filme foi uma coisa que também... Aliás, foi uma das coisas que o Pelé me apresentou. Que foi o Paulo... Não, Aníbal Massaíni, e o Walter Hugo Cury para fazer. Foi um dos trabalhos que ele me apresentou, olha a confusão. E eu realmente acreditei no que algumas pessoas falaram, não deveria, mas aprendi com isso, foi o que eu te disse, é bom até a gente aprender, mas eu só acho que as pessoas estão usando muito esse assunto e estão esquecendo, estão fazendo propaganda para o próprio filme. O que as pessoas estão... Eu não me nego em falar do filme, eu fiz o filme, eu só não quero que aconteça como está acontecendo. A fita antigamente, ou a capa, das coisas assim, era o Tarcísio e a Vera Fischer. Aí de um tempo pra cá mudou. Botaram eu na capa e o slogan lá em cima era venha ver o que Xuxa faz com seus baixinhos. Eu vou cobrar, sim, é um abuso isso. Você está processando o Massaíni? Enquanto usarem meu nome e minha imagem indevidamente, eu vou processar, não ele, quem for. Aí de você, se usarem, eu vou processar, vou mesmo, sabe? É meu nome, minha imagem, é o que eu tenho, que eu estou trabalhando em cima disso, vai vir uma pessoa aí, porque quer, vai usar? De jeito nenhum. Vá continuar usando a Vera Fischer, que ela adora o filme, ela quer que saia o filme, então use bastante o rostinho dela, o nome dela, e me esqueçam. Estou no filme, gente, mas não adianta dizer que o filme eu não gosto, vá ver que vocês vão, é capaz de gostar, não me arrependo do que eu fiz. Agora, não invente de usar o meu nome, sabe? Porque não me pagaram para usar na época o meu nome e minha imagem, vão querer usar agora? Se forem usar, vão ter que pedir minha autorização. Eu vou cobrar o que eu quero, não vão pagar, então não vão usar, né? Então fica por isso mesmo. E assim continua todos os trabalhos que eu tenho feito. A mesma coisa para minhas fotos, que todo mundo fala, não me arrependo, como esse trabalho, mas não quero que usem nada indevidamente. Você acha que as crianças têm com você também uma relação de sensualidade? Ou seja, tanto as meninas quanto os meninos entendem com naturalidade o fato da Xuxa se apresentar no seu programa com shorts curtíssimos, mostrar pernas bonitas, ou ser uma mulher e cumprir esse papel? Como é que é essa relação? Deixar de ser uma mulher não vai dar para fazer, favor, né? Isso não tem como. Agora, eu acho que a sujeira está na cabeça das pessoas, sabe? Não está na cabeça realmente das crianças. Claro que alguns pais até podem falar, nossa, mas olha a roupinha que ela está usando. E a criança até olhar de outra maneira, mas aí foi porque o pai falou, porque eles não veem dessa maneira, não veem mesmo. E eu acho que para que eu me sinta um pouco melhor, eu não posso estar de jeans ou de calça apertada ou de saia até aqui. Eu tenho que estar de short onde eu possa subir, pular, sentar com eles. A roupa que eles costumam usar, né? Por que não? Se eu uso em casa, eu gosto de usar esse tipo de roupa, eu não vou usar lá porque eu estou trabalhando para criança. Lá, quando eu vou lá fora, as pessoas me perguntam assim, as roupas que você usa não são sexy demais para as crianças? Mas quem disse que para trabalhar para criança tem que estar com aqueles vestidões, tem que ser gorda, tem que, sabe? Não, mas
criança gosta, olha, a maior prova de criança, que a criança gosta de ver coisa bonita é Disney World. Tu já viu o lugar mais bonito que é Disneylândia, Disney World, Epcot Center? Mas lá o vestido da Cinderela vai até o pé, viu? Mas eu já vesti vestido da Telempé. Tem que vestir tudo, é um programa diário. Ninguém pode dizer que eu só uso short. Eu uso short, mini saia com short, uso calça comprida, uso macaquinho, uso tudo. É um programa diário. Mas com certeza quando eu uso short as pessoas falam mais. Né? É o caso. Mas tem que falar de alguma coisa. Como diz, é sucesso falar. Tem no quartinho ali, tem uma foto que as crianças recortam minha e tem assim, sensualidade. Aí tem uma foto minha lá de modelo, sabe? As crianças brincam com isso, gostam, sabe? Elas realmente veem isso natural. Vou contar uma historinha. Eu fui na praia uma vez e eu sempre fiz topless, desde naniquinha, eu nunca fiquei com a parte de cima do biquíni. E continua. Continuo, né? Não gosto, não sou chegada muito, vou ficar com marca. E aí eu cheguei num lugar, assim, numa praia, lá em Coroa, que não tinha ninguém. E eu já estava começando a fazer programa para criança. Fiquei meio na dúvida se eu ia agredir a pessoa com o meu jeito, né? E Onde é Coroa, só para situar? Coroa Grande é 1 hora, mais ou menos, aqui do Rio. Foi um dos lugares onde eu mais passava minhas férias lá. Quando eu ainda morava em Bento Ribeiro. E aí na praia tinha outras pessoas também ou você estava sozinho? Não tinha, é uma praia, como não é uma praia bonita, não é uma boa praia, não tem muita gente lá. As pessoas querem ir na praia vão em outros lugares. E eu fui, né? Cheguei lá, tirei a parte de cima do meu biquíni, fiquei me queimando. Daqui a pouquinho eu vi uma sombrinha, né? Abri o olho, era uma pequenininha, tirou o biquíni e falou, oi, colega. Sentou do meu lado e eu, oi pra ela. Hiper natural, sabe? É uma coisa que a criança tem, naturalidade e não tem sujeira na cabeça. No próximo bloco, Xuxa abre o coração e revela o que faz pelas crianças menos favorecidas. Era uma vez um menino, livre, levado e contente, até que um dia, na mão do destino, aquela alegria foi de repente. Tchau, Xuxa. Eu vi isso na televisão. Eu vi bem a senhora na televisão. Agora não. Vou chamar de você? Tá. Obrigado. E o seu sorriso. Xuxa, o que de mais importante você aprendeu com as crianças ao longo desses 7 anos de televisão? Ixi, tanta coisa. Eu acho que dá valor às coisas mais simples, sabe? Coisas que a gente esquece.